Salve, salve família! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Ordem Templária e as suas ligações astrais. A gente vai reproduzir aqui uma conversa do Starher que teve no encontro de Tratado da Cura Quântica Estelar do Rodrigo Romo. Ele deu uma explicada do porquê estava aparecendo ligações com templários nas pessoas que estavam sendo iniciadas. Então aqui as palavras que eu vou falar não são minhas, são dele, mas elucidam muita coisa sobre essa ordem sagrada, durante um tempo, né, foi sagrada. Então acompanhe aí com a gente. A Ordem dos Templários não é exatamente o que é contado em Portugal e na Espanha. Quando Jesus esteve na Terra, ele formou 12 apóstolos masculinos e algumas mulheres que a história não conta. Todos os apóstolos tinham companheiras, tinham irmãs, tinham família. Madalena era uma apóstola que a igreja excluiu para deixar apenas os 12 apóstolos. Patriarcado, né? Madalena tinha muito conhecimento, muitas informações e deu à luz a 2 filhos de Jesus. Outros apóstolos, como São Tiago ou Tiago Menor, que era filho de José com Maria, irmão de Jesus, deu continuidade ao trabalho de Jesus, que na época era chamado de Nazareno e não de Yeshua, como dizem hoje. Todos os apóstolos criaram vertentes filosóficas e religiosas. João Evangelista criou os joanitas, uma linha muito hermética. Os joanistas é uma linha que daria origem a uma linha similar à do candomblé africano, já que João trabalhava com a linha de corte, com a linha de sangue, com a linha dos elementais de cima para baixo. Por isso que a ordem dos joanitas é extremamente hermética, fechada e pouco se sabe sobre ela. Era uma ordem mais fechada do que a ordem dos essênios, a qual dizem que Jesus era iniciado segundo os evangelhos apócrifos. Devido aos vários processos de perseguição, Tiago, já mais adulto, cria uma ordem, a ordem de São Tiago. Na verdade, era a ordem de Tiago. São é invenção católica. Ele faz um caminho onde percorre abrindo portais para a ativação dos templos etéricos. Daí a lenda do caminho de São Tiago, o caminho de Santiago, né, que eles falam. Ou seja, a lenda do caminho de Santiago não é só uma lenda. Tiago, durante 15 anos, um pouco menos na verdade, percorreu determinadas áreas da Europa, dos Pirineus e etc., para criar portais de ativação com os templos internos, onde estavam os segredos deixados transcritos de Jesus e de todos os apóstolos. Cada apóstolo fez o mesmo procedimento em diferentes locais. Madalena foi para a França, porém antes ela foi para o Egito. De lá ela foi para a Índia, na Caxemira, no Japão, esteve na China e voltou para a França, onde ficaria Sara, uma das filhas deles. O outro filho ficou na Índia. Na verdade, há muitas interpretações sobre esse assunto, porque algumas pessoas colocam que Jesus, na verdade, teve 4 filhos com Madalena. Esses outros 2 filhos eram de ordem espiritual, que se materializavam como Kumaras, para dar continuidade ao trabalho do Cristo após a ascensão de Madalena. Não se fala também de todo o trabalho que Maria desenvolveu. A função dos templários era basicamente pegar todo esse conhecimento sigiloso e transmiti-lo secretamente. Isso deu origem às escolas herméticas. Quando a igreja quis expandir o seu poder, verificou que os templários eram poderosos, guerreiros, com dinheiro, muita informação, muito conhecimento, e os usou para expandir o poder da igreja, o poder de Cristo, o poder de Jesus. Os templários foram usados pela igreja para expandir o poder e expulsar os mouros da Península Ibérica, que não eram católicos, eram muçulmanos, árabes. Quando a igreja percebeu que os templários eram excelentes aliados, mas que também detinham o conhecimento dos apócrifos bíblicos, e viram que chegaram a um ponto que não havia mais como expandir a igreja, eles deram ordem de extermínio à ordem templária. Fizeram isso para se apropriar de tudo que a ordem tinha conseguido, né? Resgatar o material e convertê-los definitivamente em apócrifos,
fora do conhecimento do povo, fora as riquezas, né? Então a ordem de exterminar a ordem templária veio a mando do papado, ganancioso eles, né? Os templários se subdividiram e criaram uma nova ordem secreta que viria a ser muito tempo depois chamada de maçonaria. A maçonaria, por sua vez, se envolveu com a cúpula política de forma secreta, sem o conhecimento da igreja. Porém, como alguns membros foram torturados barbaramente, acabaram revelando que existia a ordem maçônica. Esta, por sua vez, foi chamada de Iluminados da Bavária. Pesquisem a origem dos Illuminati. Trocando de nome em outros países para escapar das torturas e da Inquisição, as ordens seguiram. Em outro momento, passou a se chamar Ordem Rosa Cruz. Então, todos são derivados de uma única ordem que tinha o nome alterado, às vezes, para escapar das torturas e perseguições da Igreja Católica. A Ordem Templária escondia e transmitia o conhecimento deixado por Jesus, segundo a interpretação de Tiago, que é uma das interpretações do trabalho de Jesus. Há interpretações de João, de Tiago, de Mateus, João Batista e de várias outras linhagens. O número de templários que foi morto não se sabe ao certo, foram milhares. A ordem era muito grande, então não dá para definir o número de membros que tinha, porque é uma ordem que durou um longo período da história, além das mudanças de nomes e muito grande o número de templários que foram massacrados, assassinados pela igreja, pelos mouros e mesmo por outros grupos que queriam as riquezas deles, né? Um livro que é um romance, mas se passa na época da expansão dos templários, na época das cruzadas mesmo, ele se chama A Longa Capa Negra. A gente vai deixar a capa aqui. É uma história romanceada, mas que acaba revelando vários aspectos e nuances do que rolava naquela época entre os templários. Vale a pena a leitura, é um bom livro, bem rápido de ler. Muitos desses templários hoje em dia estão clonados no umbral, estão sob o domínio da Ordem do Dragão Negro. Quem sustentou e criou o Império Católico foi Marduk. Quem criou a Igreja Negativa para desviar a humanidade da verdadeira luz eterna? Satã, Marduk, Enki, Enlil, todos esses. Então corrigir isso hoje é um trabalho nosso, pois ao longo dos séculos nós também participamos das escolhas feitas por eles. Temos que agir para corrigir essas coisas gradualmente, mas não é guerreando, e sim ponderando, pondo as hierarquias para trabalhar. Todos nós somos canais para permitir que a hierarquia trabalhe. Se queremos uma melhora no mundo, a gente tem que exercer o poder de comando. Temos que fazer o pedido, seja isso na magia, na apometria, na cura quântica, no reiki, oferenda, passe, etc. Quando a gente solicita algo para a hierarquia, ela está amparada legalmente para interferir no processo, seja ele qual for. Sem essa solicitação, as linhas de lei não podem intervir, pois por mais que as hierarquias negativas sempre ajam sem solicitação, as hierarquias positivas só podem agir na forma da lei, não podem infringir a lei, como o astral negativo faz. Então, tudo que ocorreu naquela época dos templários era a crença da época, e alguns ainda estão aprisionados no umbral com aquela crença. As pessoas eram manipuladas por Marduk, por Satã, por uma ignorância da época, da mesma forma que hoje há outros tipos de ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Ignorância é ignorar alguma coisa. Então a gente, por estar exilado, não tem consciência de quem nós somos. A gente está num momento de ignorância. Quem a gente é além da barreira de frequência? Quem é a gente no astral? A gente não sabe. Então dessa forma a gente age por impulso emocional. O intuito do momento, mas sem ter a visão e a conexão com a nossa família estelar, com o nosso eu superior, a gente corre o risco de ser injusto sem essa conexão, pois nesse caso a gente está usando a consciência de nível terra, de terceira dimensão, que não tem capacidade de compreensão muito ampla. Então, entregue para a hierarquia maior que ela é sábia, ela sabe o que fazer, façam seus pedidos diariamente. Aqui nessa Matrix a gente tem que fazer por repetição, então a gente vai fazer a nossa magia várias vezes, a gente vai fazer nossa reza várias vezes, a gente vai fazer nosso pedido várias vezes,
Por quê? A ponto de quebrar os contratos, pedir a quebra dessas associações e desses contratos. Porque quando a gente vai e desencarna, a gente dá de cara com quem? Com os senhores do karma, os famosos, que vão mostrar o que a gente fez e muitas vezes uma holografia de uma vida que nem foi nossa, pra gente pegar a karma de outros seres para que eles não paguem, entendeu? Eles estão protegendo outros seres que servem ao intuito deles. Então o karma é a coisa mais enganosa que existe. Ninguém é obrigado a reencarnar de forma nenhuma. Então exerçam sua soberania, quebrem os contratos, façam quebra de contrato a todo momento. Eu vou postar um vídeo aí com um exemplo, mas existem vários já no YouTube. Façam isso, se possível, diariamente, porque essa é a única forma da gente se libertar desses senhores do karma, que são quem? Os talsetianos, os chopates, que estão controlando aí os draconianos, estão controlando os reptilianos, e todos esses que eu acabei de citar são controlados pela inteligência artificial. Ó que imbróglio, ó que imbróglio. A gente tem vídeo aqui já sobre inteligência artificial, sobre os chopates, sobre os talsetianos, então dá uma pesquisada aí no nosso canal, tem informação bastante. Não deixe de curtir o nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe seu like, isso é importante para o algoritmo do YouTube não bloquear os nossos vídeos, porque a gente fala de coisas aqui que abrem a consciência das pessoas, então o YouTube poda mesmo, porque o YouTube é uma ferramenta da Matrix. Então se manifesta aí com a gente, interage com o nosso canal, que é para o algoritmo mostrar os nossos vídeos naquelas listinhas lá que aparece quando a gente está assistindo, tá? Gratidão.